Olá pessoal, tudo bem? Nós vamos continuar aqui então com a interpretação de placas de motores, tá? E continuando então nessa análise final, nós vamos partir aqui da parte de rendimentos, tá? Rendimentos, no caso aqui em porcentagem, né? Rendimento de um motor, no caso aqui 91%, tá? O que é isso? É a relação entre a potência ativa fornecida pelo motor e a potência ativa solicitada pelo motor à rede, tá? Então, é o quanto ele consegue transformar aí em termos de trabalho, né, útil, o que é fornecido na entrada do motor para a sua ponta de eixo, vamos dizer assim, né, tirando as perdas. Então, nesse caso aqui, como ele é 91% de rendimento, né, nós temos uma quantidade de 9% de perdas, tá? A potência cedida, então, ela sofre diminuição relativa às perdas que ocorrem no motor, tá? Então, o rendimento é importante nessa transformação da energia. Então, esse aqui é um motor de alto rendimento aí, normalmente acima de 90%, tá bom? Outro caso aqui, então, olha só. O que é interessante no rendimento é o seguinte, ó. O rendimento do motor e o fator de potência aumentam com a potência nominal do mesmo e também com a carga nominal. Olha só, quando eu aumento a potência nominal do meu motor, eu aumento o rendimento dele, tá? No caso que aumentar a rotação também, aumenta o rendimento, que aumenta o fator de potência, né? Utilizar aí 1 CV do motor e utilizar 125, utilizando 105 CV, né, a 1770 RPM, nós vamos ter um rendimento aqui de 92%, tá? Então, o rendimento ele aumenta com o aumento da potência nominal do motor, tá? Ou seja, a plena carga, né? Então, a título aí de informação, tá? O cosseno π, que é o próximo aqui, ó, ou chamado fator de potência, tá? É a razão entre a potência ativa e a potência aparente que esse motor apresenta. Ele indica, então, a eficiência no uso da energia. Qual é a eficiência no uso dessa energia? No caso aqui, 0,82. Quanto mais próximo de 1, melhor, tá? Quanto mais próximo de 1, melhor. E essa relação aqui, então, o nosso fator de potência, ele tem que ser alto. Então, por isso que nas indústrias entram-se com a correção de fator de potência, né, para evitar que se pague multas a concessionário devido ao excesso, né, de consumo de energia reativa, né, nos motores, tá? Então, passando aí para um próximo assunto, nós temos o SFA. Aqui também se encontra a sigla IFS, tá? Que significa corrente de fator de serviço, tá? Normalmente seria você pegar aqui, ó, a corrente nominal, quando fornecida aqui a corrente nominal, vezes o fator de serviço, tá? Você pega a corrente nominal, vezes o fator de serviço e colocaria aqui. Como foi dado aqui a corrente nominal de operação do meu motor e o meu fator de serviço, então eu consigo essa corrente de fator de serviço, tá? Então, às vezes aqui já vem preenchido com um número que seria essa conta, né? 15,3 vezes 1,15, e aí então nós teríamos aqui a informação, tá bom? Normalmente essa informação é interessante no projeto para o relé térmico, tá? Nos componentes de partida dos motores. Então, seria a corrente no fator de serviço quando é que se preenche mais, né, esse campo aqui, que você vai ver números aqui. Normalmente quando o fator de serviço, fatores de serviços aqui, ó, são maiores do que 1,15. Até 1,15 normalmente fica em branco. Acima de 1,15 normalmente aqui vem preenchido, que é a corrente vezes o fator de serviço, corrente nominal, tá? Continuando mais um pouco, nós temos aqui então, ó, a questão das ligações de motores de indução, os esquemas de ligação para cada situação de tensão, né? 220, 380, 440, como que é o fechamento do meu motor, tá? Vou tirar aqui um pouquinho, olha só, aqui eu tenho o fechamento delta, né? Triângulo, triângulo, triângulo. Aqui eu tenho estrela,
440 um fechamento triângulo e um fechamento estrela, tá? Normalmente ele fala aqui, ó, quando é fechamento estrela aqui, somente na partida, né? Então aquela partida que nós temos que fazer estrela triângulo, tá? O modo de operação do motor. Então, aqui vem os modos como deve ser ligado, tá bom? Isso aqui depois nós vamos estar vendo aí nos trabalhos aí a respeito de partidas de motores, tá? Então, é importante esse fechamento das bobinas do motor para que ele funcione certinho em cada tensão, tá? Para cada tensão, você tem aí então um fechamento diferente, né? E sempre tomar cuidado com esse item, né? Somente partida, no caso aqui especificado para estrela, tá bom? Temos aqui então o seguinte, ó, só para relembrar, tudo bem? Mudar sentido de rotação em motor trifásico. É bastante simples, basta fazermos o quê? Invertermos uma das duas fases aqui, tá? Uma fase fica fixa, se você inverter as outras duas, como nesse exemplo, você então acaba invertendo o sentido de rotação deste motor. Ok? Continuando então, olha só. Aqui um outro exemplo, vamos supor que ele está aqui no sentido horário. Aqui então encontramos esse exemplo de rotação, né? Mudança de rotação aqui, ó, no sentido horário. Basta eu inverter duas fases aqui para ir para o sentido anti-horário. Tudo bem? Para lembrar mais um pouquinho, então nós temos aqui, ó, como é feita a ligação de motores monofásicos, né? Como que vem aqui os dados na placa, no caso 110 ou 220 volts, e como que é a ligação em cada caso, tá? Paralise o vídeo, analise a imagem, verifique os esquemas de ligação, tá? Tem também disponível aqui que eu deixei, ó, para motor trifásico 6 pontas. Lembrando que a ligação triângulo é para baixa tensão e a ligação estrela, né, é para maiores tensões. As formas de ligação desses motores. Então tá aqui os dados da placa para menor tensão triângulo, para maior tensão estrela, tá? Os bornes de ligação que vem lá disponíveis no motor e aqui como é feito a ligação, tá? E aqui para motores trifásicos 12 pontas, né, ou 12 fios. Então tem várias formas, triângulo, triângulo, estrela, estrela, tá? E outras formas aí. Então, os dados nas placas, as formas de ligação para cada tensão, inclusive 760 volts. Então analise, pare a imagem, tá? E verifique aí cada ligação, tá bom? Fechamos então aqui todas essas informações a respeito de placas de motores, tá? Vou continuar mais um pouquinho para a gente poder fechar 100% a análise aqui desta placa, tá bom? Então, olha só, aqui nós temos a questão desses números que vem aqui, ó, no desenho do motor, tá? Esses números que vem aqui, eles indicam o número dos enrolamentos em caso de substituição, tá? E esse nome aqui, ó, mobil, significa, esse nome aqui é o tipo de graxa que deve ser usado para lubrificar o enrolamento do motor, tá? Então, olha só, nós temos aqui o número, tá bom? De enrolamento, sempre observar que caso eu precise trocar os enrolamentos, e aqui graxa, tipo de graxa. Às vezes vem até essas informações a mais aqui, ó, que seria a quantidade em gramas de graxa que deverá ser utilizado para lubrificar o enrolamento, tá? E a quantidade de horas, possivelmente, para a próxima lubrificação, né? Então, no caso, só se usa em motores que vêm com pino graxeira, né? E pode mostrar aí, no caso, a quantidade de graxa, que é utilizado, no caso aqui, em cada enrolamento, bem como a quantidade de horas para a próxima lubrificação, tá? Olhando aqui, então, olha só, a ideia, então, são esses enrolamentos aqui, ó, são os modelos destes enrolamentos para substituição, né? São rolamentos desse tipo, tudo bem? A maioria dos utilizados em motores acabam sendo os rolamentos de esfera mesmo, tá? Rolamentos de esfera. Pode ser encontrado outros, mas a maioria ainda em motores elétricos são rolamentos de esferas, tá? Aqui nós encontramos então o peso, indica o peso total do motor elétrico, peso bruto dele, né?
peso 100% ali do motor seria, nesse caso aqui, um de 64 quilos, tá? Então, você tem que dimensionar a forma de transporte desse motor para suportar esse peso, tá bom? Aqui, né, nesse cantinho, nós encontramos um número, né, um número aqui 00293, que é o código do motor para consultas técnicas, tá? Revendas autorizadas, assistência técnica autorizada, utiliza muito esse número aqui para informações técnicas detalhadas aí a respeito do motor, tá? Então ela fornece informações aí mais específicas a respeito do equipamento, tá? A respeito do motor. Aqui, então nós encontramos, né, os selos de certificação que este motor possui, né? No caso aqui, ó, Procel NBR 7094, ok? Rendimento e fator de potência aprovados pelo Inmetro. Então, são situações aí que o fabricante preocupa, né, em estar dentro de normas mínimas exigidas para estes certificados aqui, tá? Quer dizer que este motor, então, ele cumpre as exigências destes certificados, tá bom? De forma geral, então, o que encontramos? Aqui está a maioria dos itens, né? No caso, eu tentei explanar todos aqui neste vídeo, aonde você pode parar a imagem, verificar um a um, tá? O que significa cada um dos itens, né? Nós temos aqui um outro resumo, tá? De tudo que foi falado, identificação de cada item, né? Do que foi mostrado, um pouco diferente esse daqui, né? O desenho da placa, mas a maioria vai seguir mais ou menos essas características, tá bom? Essa é a ideia do nosso trabalho aí a respeito de placas de motores. Algumas observações finais, tá? Nós temos o seguinte, ventilação, né? Um processo, no caso aí, da troca de calor entre o interior do motor e o meio externo, tá? Motor aberto, no caso, ou motor totalmente fechado. O motor aberto é esse que o ar refrigerante passa por dentro do motor aqui, né? E flui. Então o ar circula no interior do motor, retirando o calor das partes aquecidas, né? A carcaça desses motores normalmente é lisa, porque a refrigeração é interna, né? E são fabricados nessas potências aqui em CV. Temos também o motor fechado, tá? Ele já apresenta aletas, né? Então ele não há troca entre o meio interno e o meio externo do motor por dentro aqui, né? Ele é por fora, então no motor exigem folgas nas graxetas que permitam a saída de meio, né, do meio refrigerante interno quando ele entra em operação, aquecendo-se. Então são fabricados aí até 500 CV. Então veja bem que ele tem uma hélice aqui, né, onde ele puxa ali o ar e o ar passa de forma externa refrigerando o motor, tá? Nós temos que preocupar também e consultar sempre a norma NBR 7094 a respeito do momento de inércia, tá? O momento de inércia é a resistência que um corpo oferece à mudança de seu movimento de rotação em torno do seu eixo. Depende desse eixo, né? A forma do corpo e tudo mais. Esse momento de inércia é uma variável mecânica de suma importância para o dimensionamento de motor elétrico, da mesma forma que o conjugado, certo? Dado relativo a essa variável, raramente é fornecido ao projetista da parte elétrica de máquinas e equipamentos. O valor máximo do momento de inércia admitido em cargas acionadas por motores de indução trifásica é normalizado aqui. Então, lembra de dar sempre uma pesquisada neste momento de inércia para motores, tá? Fundamental para verificar o tempo de aceleração e se o motor vai conseguir acionar a carga, tá? Atendendo à estabilidade térmica do mesmo. Tudo bem? Motores à prova de explosão, outros tipos de motores, né, que nós temos aí no mercado, que devem suportar então esforços mecânicos para qualquer dano na isolação e pode ocasionar acidentes de grandes proporções, tá? São dimensionados com carcaça e estrutura altamente robustas, tá? Juntamente com todos os elementos, parafuso, juntas, tudo reforçado e compatível com o esforço aplicado, tá? Vedações devem ser impecáveis, pois uma pequena faísca pode detonar uma explosão. São fechados com ventilação externa,
tampas e caixas de ligação reforçadas. O controle de produção de qualidade é muito rigoroso, tá? Então são motores, lógico, relativamente mais caros do que os comuns. Então temos aqui, ó, um exemplo, tá vendo? Olha a espessura da caixa de ligação, né? E aqui é extremamente liso para que haja 100% de vedação, né? Os parafusos são formatos diferentes aí do convencional para que tenha um aperto maior, tá? Aqui, por exemplo, também no fechamento da tampa dianteira, você vê que são parafusos mais reforçados. Aqui são 6, tá? Naqueles comuns, vocês vão ver que não são a prova de explosão, normalmente são 4, tá? Internamente aqui também nós temos a fixação pelo mesmo tipo de parafuso. E aqui, ó, nós temos uma vedação maior com relação à saída do eixo para dentro do motor. Tá? Essa vedação aqui ela é bem maior do que nos motores que não são de explosão. Tá? E por fim, é sempre dimensionar adequadamente o controle de demanda, né? Para quando você for trabalhar com motores, né? Fazer os cálculos certinho para conversar com a companhia de energia. Tá? O controle de demanda é essa potência máxima absorvível por uma empresa. Né? É importante para que o contrato de consumo com a empresa fornecedora seja feito de forma mais econômica possível, contratar a demanda certa, tá? Para evitar multas e pagar excessos, tá? Que você não está utilizando. Para que o contrato seja efetivado, é feito o dimensionamento de motores, de transformadores, para obter a máxima potência de consumo, tá? Essas informações, então, é feito um contrato de demanda com a concessionária local, onde você vai discriminar a potência máxima de consumo da empresa. Caso a potência de consumo mensal da empresa seja menor, o valor pago será abaixo, pois haverá desconto se for menor do que a contratada. Tá? Se o consumo for maior do que a demanda, aí você é multado, a empresa será multada porque ultrapassou o valor pactuado. Dá uma olhada como que está hoje, né, esses contratos de demandas, estuda direitinho para que você faça o melhor possível para a empresa que você trabalha ou para a sua própria empresa, tá bom? Finalizamos aqui então as videoaulas a respeito da interpretação de placas de motores elétricos. Muito obrigado a todos, bons estudos e até mais.